qual foi a participação do PP nisso? Qual que é a opinião do senhor, a avaliação do senhor da decisão que engloba a coligação inteira, não só o PL, como o PP e quem mais apoiou Bolsonaro também? Bom, isso já foi protocolado ontem. A defesa conjunta de republicanos e progressistas, apenas os partidos alegam que não foram consultados para esta decisão que foi feita pelo Partido Liberal e está autuada na Justiça Eleitoral como Partido Liberal, não como coligação. A coligação terminou na eleição, né? Acabou a eleição, a coligação cumpriu sua finalidade. Apenas as ações propostas antes que serão continuadas, defendidas como a coligação. Então, não há nenhum problema nisso, os partidos não foram consultados apenas, né, e pedem para desbloquear os seus fundos. O ministro Alexandre de Moraes, com seu ativismo político intenso, faz uma multa de 22 milhões, em homenagem ao número 22 do Bolsonaro, tira o número da cartola para fazer graça, né? Não tem fundamento, nele não pode impor o valor da ação, quem impõe valor na ação é o autor, que não impôs. Então, essa multa vai poder chegar no máximo a 12 mil reais, né? Ele vai precisar rever, mas fez uma gracinha aí para falar 22 milhões, o número do Bolsonaro. Esse ativismo político do TSE está uma graça, né? Tá ridículo. Inclusive, o ministro Alexandre está perdendo muito apoio interno dentro dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Vai ter problemas. Logo decisões dele vão ser rejeitadas quando forem recorridas ao plenário. Porque para ele a eleição não acabou ainda. Ele está no ritmo, está achando que tudo tem a ver com a eleição. E terminada a eleição, ele não tem mais jurisdição. Esses bloqueios das estradas não tem nada a ver com justiça eleitoral mais, acabou a eleição. Então, não é da competência dele ficar mandando prender empresário que está patrocinando, mandar bloquear coisa que está patrocinando eventualmente, que ele diz que está patrocinando eventos, e o evento não tem nada a ver com a eleição, não é da sua jurisdição. Ele precisa se acalmar, o Alexandre, ele já fez o que ele queria, ele entregou a eleição para o presidente Lula contra o presidente Bolsonaro. Fez todas as resoluções que ele fez, e foram inúmeras durante a eleição, todas para prejudicar a campanha do Bolsonaro, elas serão contestadas ainda, porque não tinham fundamento nenhum. Mas isso tudo tem o seu tempo. Nós não estamos, né? O fato é que ele, exercendo a sua condição de presidente do TSE, contribuiu muito para a derrota do Bolsonaro. E Agora, deputado, conseguiu o que ele queria, porque ele já era declaradamente contra o Bolsonaro. Mas não é papel da justiça tomar lado em eleição. agora, deputado, nós estamos diante de uma situação inusitada, né? Porque nós tivemos a eleição, o resultado foi proclamado e o PL contestou a eleição, mas contesta só o segundo turno, quando houve a eleição presidencial, e não o primeiro turno. E o PL teve um resultado muito expressivo no primeiro turno, elegeu a maior bancada na Câmara, elegeu o maior número de senadores, elegeu 2 governadores. O senhor, pessoalmente, achou que foi adequada a representação do PL, do Valdemar Costa Neto, junto ao TSE, questionando as urnas? Quer dizer, se fossem anuladas as urnas, como sugere o partido, o Bolsonaro seria proclamado vencedor. O senhor acha adequado ou o senhor acha que também esta página precisa ser virada? Não, eu acho que eles têm todo o direito de contestar a eleição. E acho que eles devem contestar as resoluções aprovadas pelo Alexandre de Moraes que influíram diretamente no resultado das eleições. Na verdade, o Josias, durante a campanha, a campanha do presidente, não a pessoa, mas a campanha do presidente Bolsonaro ficou proibida de falar a verdade. E a campanha do presidente Lula ficou autorizada a mentir, por resoluções do Alexandre de Moraes. Então, isso tudo deve ser questionado. Não vai mudar o resultado da eleição. Não vai mudar, porque mudar o resultado da eleição dependeria do próprio TSE, coisa que o Alexandre de Moraes não vai fazer. Então, não vai mudar o resultado da eleição, por mais que ele esteja errado e que se prove que houve algum problema nas urnas. Foi feito só para o segundo turno, porque a programação das urnas para o segundo turno é outra, diferente do primeiro turno. E também porque a auditoria, segundo alegou o PL, foi feita no segundo turno. Eu não tenho eu realmente não sei
informar, não acompanhei, o nosso partido, como nós dissemos, não foi consultado sobre a proposição dessa ação, eu não conheço essa perícia ou essa auditoria que foi contratada, não tive a oportunidade de lê-la, mas a defesa do Progressistas e do Republicanos pede o desbloqueio do fundo desses dois partidos, alega que é ilegal o desbloqueio, que o valor que foi estabelecido na ação também é totalmente contra a lei, né, e que a coligação foi desfeita ao final da eleição. Daqui para frente, novas ações têm que ser propostas por cada um dos partidos, se assim desejar. E realmente foi o PL que propôs a ação, não tinha ninguém na coletiva de outros partidos, e o próprio TSE autuou a representação no Partido Liberal. Você pode olhar lá no site do TSE, está lá, Partido Liberal, representação, não está a coligação. Então, isso aí foi uma gracinha do Alexandre de Moraes para poder tentar colocar os partidos coligados contra o presidente e contra o PL. Isso não vai acontecer. Nós não fomos consultados, não temos, portanto, solidariedade. Mas não vamos criar problemas para a discussão que o PL quer fazer. Agora, deputado, sobre esse assunto, o senhor mesmo falou, acabou a coligação, acabou a eleição. Na hora de olhar para frente, não é? De pensar quem vai se posicionar na oposição, que se posicione e faça oposição ao próximo governo, quem vai compor a base do governo, que assim o faça também, componha dando sustentação e tocar os planos reais, os objetivos mais concretos, né, o Brasil real, e sair dessa disputa. Quer dizer, quanto mais aparece esse tipo de situação, me parece que a gente fica preso, né, num momento que já foi, né, não vai voltar. O senhor mesmo falou, a eleição tá dada, foi proclamada e foi chancelada por vários órgãos. Foi, mas não impede que se discutam as ilegalidades cometidas no processo eleitoral. Não pode ficar impune um ativismo político do Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha em favor de um candidato, né? Talvez não se consiga punir isso, mas é preciso discutir isso. Você viu a velocidade que a CPI do abuso eleitoral conseguiu assinaturas na Câmara dos Deputados, né? Em 3, 4 dias, todas as assinaturas conquistadas. Então, não é um movimento de um partido, de outro partido, há uma indignação nacional com a forma como a Justiça Eleitoral se posicionou parcialmente nessa campanha, né? Então, isso precisa ser analisado, precisa ser discutido, tem que ter processo e tem que ter justificativa. Os ministros solidários ao Alexandre de Moraes vão ter que se expor lá, convalidando as barbaridades que ele cometeu. Agora, isso é uma discussão que o Partido Liberal, que já se declarou oposição, está fazendo. E o papel da oposição é esse mesmo, eles são oposição, eles têm que contestar a vitória do Lula, eles têm que contestar o governo do Lula, né? E estão até dispostos a colaborar no primeiro momento com a votação da PEC da transição, que o governo Lula não consegue se entender para propor ao Congresso Nacional. Nós, os republicanos, já se reuniram, já se declararam independentes, o União Brasil já se reuniu, já se declarou independente, o Progressistas também deve tomar essa decisão, mas ainda não houve a convocação da bancada eleita para tomar a posição, mas também deve se tornar independente. Se você somar todos esses partidos, são mais de 140 votos. Progressistas, republicanos e o União Brasil. Agora, mais 100 votos da oposição, 99 votos do PL na oposição, é quase 50% da Câmara dos Deputados. Então, o governo Lula vai ter muita dificuldade de governar sem dialogar de forma muito tranquila com esses partidos. Então, não vem com essa história de revogaço, porque não vai criar ambiente para pacificar. E o eleitor desses partidos que tiveram com o Bolsonaro, ele está na rua, posicionado. Então, não tem facilidade para os parlamentares aqui em Brasília dizerem que agora nós vamos reunir, vamos ser base do governo. Não tem ambiente para isso. Então, vai ter um período de transição em que o Lula vai ter que conviver com a sua base, com os independentes e com o PL na oposição, e talvez outros partidos que tomem a posição de governo ou de oposição que ainda não tomaram a decisão. Nós vamos saber a composição da base do governo e vamos ter que conviver com ela. Mas não tem vida fácil para o presidente Lula no próximo período, né? E é preciso que eles sejam pragmáticos ao tratar com os partidos e com a base.